frequência eu devo tomar ou indicar para o meu cliente antes de fazer toxina? Bacana essa pergunta, porque eu gosto eu gosto que o profissional de estética ele também tem ali um papel que é o importante de você dar um home care para ele. Eu defendo muito isso, que o home care para o seu cliente ele é demais de importante. No caso da toxina, a substância utilizada, anota aí, Elis, é fitase, 3.000 unidades, mais citrato de zinco, 25 miligramas por cápsulas. Ao todo, serão 10 cápsulas. O cliente vai ter que começar a tomar essas cápsulas 5 dias antes, de forma que o dia da aplicação da toxina seja o 5º dia. Então, por exemplo, eu vou fazer a aplicação de uma toxina na sexta-feira, o meu cliente na segunda de manhã e na segunda tarde ele tem que tomar uma cápsula, terça de manhã, terça à tarde ele vai ter que tomar outra cápsula, quarta de manhã, quarta à tarde outra cápsula, quinta de manhã, quinta de tarde outra cápsula. E no dia da aplicação também, de manhã e de tarde ele vai tomar a cápsula. E o que é importante? Por que fitase com citrato de zinco? O mecanismo de ação da toxina botulínica ele é mais efetivo quando a gente consegue dar um aporte de zinco maior. Então isso facilita a ação da toxina e prolonga por mais ou menos 30% a mais de tempo. Então olha, fitase, 3.000 unidades, mais citrato de zinco, 25 miligramas, 10 cápsulas durante os 5 dias. Então olha só, inclusive eu tenho aqui eu vou fazer um merchan. Nós abrimos uma farmácia que chama Pita e Fernandes. Inclusive já tem aí um site, se você quiser se cadastrar e tudo mais. Nós temos uma farmácia que é Pita e Fernandes, que ela é exclusiva para a área de estética, né? Em breve a gente também vai estar intensificando conteúdos para te ajudar no home care, tá? Então, Elis, eu acho que eu te respondi. Se você tiver dúvida, Elis, daqui a pouco você me chama que aí a gente abre ao vivo e eu te respondo mais aí alguma dúvida que você tiver. É legal? Agora a resposta, ela vai para Marta. A Marta me fez uma pergunta aqui a respeito de legislação farmacêutica na área de estética. Pela forma que a Marta escreveu, eu entendi que ela estava um tanto quanto frustrada. Marta, se você acompanha o nosso trabalho, você vai perceber o seguinte, que eu já gravei alguns vídeos falando exatamente da legislação, como que você consegue regulamentar a sua clínica, como que você faz para abrir seu negócio. E você sabe que durante 5 anos eu dei aula em pós-graduação de saúde estética. E uma vez eu lembro que foi bem marcante. Eu estava dando aula para uma turma em Goiânia e na hora do intervalo do café da manhã começou aquele rumor, né? E alguns alunos até arrumando suas coisas e falando: professor, eu vou embora. Eu falei: mas por que você vai embora? A aula tá ruim? Ele falou: não, professor, a aula não tá ruim, muito pelo contrário, a aula tá boa, mas o meu problema é a legislação. Proibiram a gente de não sei o que, entraram, a Associação Brasileira de Dermatologia entrou com... Eu falei: gente, quem está interessado em ter um lugar diferente para se trabalhar, ou um lugar para se conquistar, tem que estar disposto a pagar o preço, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você tem que ver a regra, seguir essa regra. E em terceiro lugar, estar pronto
para briga. Então, Marta, vou te falar quais são as resoluções que a gente tem no nosso segmento farmacêutico. São as resoluções do CFF, todas elas do Conselho Federal de Farmácia, 573 de 2013, 616 de 2015, 669 de 2018, tá? Sendo que a 573, a Sociedade Brasileira de Dermatologia entrou e meio que deu uma vetada em algumas coisas. A 669 também, ela foi suspensa, mas a 616, ela está valendo. E na 616, ela é categórica, que o profissional farmacêutico ele pode fazer procedimentos invasivos não cirúrgicos, tá? E usar os equipamentos que são compatíveis com a necessidade da aplicação da sua atividade estética, desde que você respeite o âmbito de atuação estética. Ponto. Essa é a resposta, Marta. Então é assim, a certeza de que amanhã não vamos ter aí algum levante querendo impugnar o nosso trabalho, não dá para te falar que não vai ter. E eu vou até te adiantar, vai existir. Cada vez mais que a gente avançar na nossa profissão, cada vez mais que a gente for conquistar novos espaços, os clientes começarem a reconhecer o nosso trabalho, a gente vai incomodar. A gente vai incomodar muita gente. E inclusive esse trabalho que a gente faz aqui é um trabalho de incentivo, inclusive dando orientações dentro da nossa experiência para que as pessoas não se envolvam em intercorrências banais, porque eu acredito que é assim que a gente vai fortalecer o segmento de estética. Tem muita gente que acredita que fortalecer o segmento de estética é fazer manifestação e tudo mais. A minha manifestação é estar aqui, por exemplo, todas as quartas-feiras de tarde discutindo com profissionais aquilo que a gente precisa saber para não cometer nenhuma besteira, entendeu? Então esse é o foco. Então a gente tem que se munir de conhecimento, saber até onde que a legislação nos permite trabalhar, e dentro da legislação, se em algum momento você for indagada ou indagado, né, outro colega aí for indagado pela vigilância sanitária, que você não esteja com nenhuma irregularidade. Então essa é a minha dica, e eu acredito que assim a gente vai longe. Na verdade, o segmento de estética, de forma mais expressiva, ele começou forte com os biomédicos em 2011 e nós já estamos em 2020. E uma coisa é assim, é direito adquirido. Quando você pega um documento como esse aqui, ó, licença de funcionamento, essa é a licença de funcionamento da minha empresa aqui, ó. Quando você pega um documento desse daqui, acabou. Você está regularizado diante da vigilância sanitária e deixa quem quiser falar que fale. O nosso trabalho é fazer um trabalho íntegro e de acordo com a necessidade dos nossos clientes, sem que a gente lese ninguém. Ok, Marta? Teve uma outra pergunta que foi a seguinte, olha, que eu sempre falo que o profissional, para iniciar em estética, ele precisa de 3 coisas, né? É o conjunto de seringa e agulha, segundo, um aparelho de ultrassom, e terceiro, a radiofrequência, né? Então, o que acontece? Uma pergunta que me fizeram assim, qual é a boa opção que você tem de ultrassom e de radiofrequência para iniciar o trabalho? Eu sempre prezo pelo custo-benefício. Então é assim, radiofrequência, a que eu tenho, a que eu uso, principalmente para trabalhar corpo e facial,
eu uso uma radiofrequência da Tony Dern que chama Face. Ela é a radiofrequência de entrada que atende muito bem as necessidades de forma geral. A empresa também dá um bom suporte, é bem bacana. Ultrassom, agora a empresa não tem, inclusive ela trocou o meu ultrassom. Porque ele estava sem o viso. Eu conversei com eles me deram um equipamento de ultrassom mais cavitação. É a 6C Bra, mas a HTM também é uma boa marca. Tenho que te falar assim que a Tony Derm, inclusive, tem um ultrassom super bacana, mas são equipamentos de valores agregados mais altos. Então, no caso da radiofrequência, eu acho que é o melhor custo-benefício. Compraria de novo, não é? Mas tem essas opções aí. 6C Bra é a mais em conta. Tem a HTM, que ela tem um preço intermediário. E você tem também a Tony Derm, que tem um valor mais alto, mas ela dá mais opções e dá um ótimo suporte na sua adaptação ao equipamento. Olha só essa pergunta aqui. Qual é o intervalo ideal entre uma sessão de lipoenzimática qual é o intervalo ideal entre sessões de lipoenzimáticas e gordura localizadas e intramuscular? Bom, o que a pessoa está perguntando aqui é o seguinte: ela quer fazer tratamentos de gordura localizada e tratamentos intramuscular para emagrecimento, ok? Primeira coisa, eu não posso fazer as duas sessões no mesmo dia, tá? Por quê? A gordura localizada, geralmente eu faço uma aplicação subcutânea, que ela é localizada. E a aplicação localizada, ela deve ter o seu efeito depósito e se manter naquela região durante 24, 48 horas, para ela poder ter um halo de ação. Já a aplicação intramuscular, ela necessita, logo após a aplicação, que você exerça atividade física. Por quê? Rapidamente aquela substância vai ganhar a corrente sanguínea e ela precisa fazer o efeito dela na corrente sanguínea. Então, são procedimentos incompatíveis. Quando o cliente quer muito esse tipo de associação, eu digo que você deve, por exemplo, fazer uma aplicação de gordura localizada na terça e depois na sexta fazer intramuscular. Por quê? Depois de 2 dias eu posso fazer uma aplicação intramuscular e já praticar atividade física. Mas reforço que o home care, ele é um grande aliado, inclusive para o cliente lembrar dia após dia que ele precisa fazer a sua atividade física, tá? Quinta pergunta, já vou abrir, gente, para responder vocês ao vivo. Essa pergunta eu achei bem legal. Qual é o limite máximo de enzimas? Termo enzimas eu não uso, né? Porque o termo enzimas ele foi proibido no nosso país, principalmente injetável. A única enzima que a gente tem disponível no nosso país, lícita para aplicação, é a hialuronidase. Mas ela pergunta assim, qual que é a enzima mescla, limite de volume, limite máximo de volume semanal de mesclas de gordura localizada e emagrecimento? Eu vou te dizer o seguinte, olha, é difícil a gente falar um volume, mas eu te falo um volume por dia. Eu não faço mais que 10 ml por dia para não sobrecarregar o organismo. Sempre defendi isso por 2 motivos. Primeiro, o tecido subcutâneo, por aplicação, o teto dele são 3 ml. O que a gente faz? A gente pega 10 ml e distribui numa determinada região. Eu preciso dar um tempo para selo de gordura localizada, celulite, facial, estrias, não sei o que, no final das contas receberam 30
ml de substância distribuída pelo corpo. O que aconteceu? De noite a pessoa me ligando, no domingo de noite, professor, olha, aconteceu isso, 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 o que eu faço para reverter essa situação? Então eu falei para ela o seguinte, olha, o que você deve fazer? Deve ir para o hospital, você vai tomar um antialérgico injetável para resolver seu problema o mais rápido possível e você vai tomar cuidado da próxima vez. Então, o que eu te recomendo? Aquilo que eu acabei de falar, você vai fazer uma gordura localizada, dá um espaço de pelo menos 72 horas e faz a outra aplicação, tá bom? Às vezes acontece de você ter uma cliente que ela quer fazer várias regiões. Já aconteceu isso comigo. Logo no começo, quando eu abri minha clínica, uma pessoa queria tratar celulite, queria tratar gordura localizada, várias sessões, 4 ou 5 sessões. O que eu negociei com ela? Por exemplo, ela fazia 2, 3 sessões por semana, de acordo com a nossa dinâmica. E foi muito bem. Então, um limite por semana, se eu fosse dar um limite, 10 ml por dia, seria 50 ml por semana, e você não teria problema nenhum, desde que você respeite pelo menos um intervalo de 24 horas para cada 10 ml. E que isso não seja conflitante. Por exemplo, eu estou aplicando gordura localizada, eu sei que eu tenho que ter um repouso. Se no dia seguinte eu aplicar uma intramuscular e mandar ele fazer atividade física, aí não fica bom. E eu também não posso esquecer que a atividade física é importante para mim. Então, quando eu falo de 72 horas, por exemplo, eu apliquei hoje gordura localizada. Hoje, amanhã ele não vai fazer atividade física, amanhã e depois ele vai fazer atividade física, depois ele retorna para fazer mais uma. Tá, Carla? Eu acho que foi para você que eu respondi isso, né, Carla? Você que me fez essa pergunta. Ok? E a sexta e última pergunta, agora se prepare que depois dessa, quem quiser entrar ao vivo, eu vou dar oportunidade. A sexta e última pergunta foi de um colega aí que ele pergunta o seguinte: quais são as substâncias que eu devo utilizar para emagrecimento? Para emagrecimento. Carla, eu vi que foi você. Quais são as substâncias utilizadas para emagrecimento intramuscular? Substância muito utilizada com bom resultado é a HMB triptofano, que ela trabalha a questão da ansiedade, do metabolismo de uma forma muito efetiva. A cafeína, nossa boa e velha e conhecida cafeína, a L-carnitina, também aí 2 lipolíticos bem interessantes, e uma substância que é muito importante no emagrecimento através da organização do nosso organismo, principalmente consumo de glicose e equilíbrio de insulina, é o picolinato de cromo. O picolinato de cromo, ele tem vários benefícios. Vários benefícios. Sabe aquele seu cliente que chega para você e fala assim: eu tô com pré-diabetes. Gente, desculpa, mas eu não acredito nessa história de pré-diabetes, porque tem muitos colegas aqui, biomédicos, farmacêuticos, outros que conhecem muito bem a questão da glicemia e também de análises clínicas, sabe que primeira forma de você investigar uma glicose é fazendo um exame de sangue 12 horas de jejum. Se ele estiver acima de 99 já é um indício. E depois tem aquele exame de glicose, que ele acontece depois do almoço, 2 horas depois do almoço, e ele não pode estar ultrapassando a faixa de 128 miligramas de glicose no sangue. Então, aí a gente sabe se a pessoa é diabética ou não. Então, quando a pessoa está naquele limite, com o pé ali no excesso de glicemia, se você utilizar um picolinato de cromo, se a pessoa usar pelo menos 240 microgramas de picolinato de cromo por dia, ela vai ter uma resposta super satisfatória. No processo de emagrecimento, não só daqueles que têm
não só daqueles que têm problema com glicemia, mas aqueles que querem emagrecer. Quando você associa o picolinato de cromo, também ele otimiza glicose e insulina no organismo. Então, com isso, diminui o acúmulo de glicogênio no fígado e também reduz o acúmulo ou a produção de ácido graxo no organismo. Então, é aí a opção que a gente tem, que aí a gente tem aí uma situação mais interessante. Bom, a Thaís falou a respeito aqui do picolinato de cromo, que ele diminui a resistência à insulina. Talvez. Ainda é um assunto discutível, viu, Thaís? A radiofrequência, ela promove um aquecimento do tecido, tá? Que especialistas eles, nos diz que esse aquecimento ele permanece por até 48 horas. Entendeu? Então é assim, dependendo do tipo de substância que você vai colocar na sua mescla, não sei se é tão interessante, porque ele vai estimular a circulação periférica. Então você não vai conseguir, na verdade, ter o efeito depósito garantido. Entendeu? E o que eu estou falando para ela é o seguinte, que uma radiofrequência, ela aquece o tecido até 39, 40 graus, e esse aquecimento, ele permanece no interior do tecido até mais ou menos 48 horas. Quando a gente faz uma gordura localizada, nosso objetivo é ter o efeito depósito, a substância agindo ali naquela região, eu te recomendo que você evite isso no dia, tá? Ou você simplesmente fazer e logo fazendo a mescla, porque senão você vai ter uma vasodilatação grande, você pode aumentar a permeação da substância e ser absorvido aí de ter um efeito local. O ultrassom já não tem tantos problemas, tá? Inclusive o ultrassom, ele pode te trazer o benefício daquela gordura que é mais compacta, você ter uma quebra, né? Uma quebra dessa substância, e isso facilitar a ação da mescla que você está aplicando. Mas, via de regra, o que eu falo sempre é o seguinte, olha, aparelho sempre antes e nunca depois. Principalmente quando eu falo em gordura localizada. Olha só, a pergunta da Thaís, ela tem a ver com o que a gente estava conversando ali. A Thaís Cobra está me perguntando o seguinte. Hidrolipoclasia, indicada a radiofrequência antes? No caso da hidrolipo, ela não atrapalha. Por quê? Como a gente administra só o soro ele não vai ter uma ação ativa. E eu vindo com o ultrassom depois, ele vai até me facilitar o processo de implosão da gordura e assim tendo um resultado maior. Deixa eu ver o que a Conceição, que está aqui desde o começo, está me perguntando, para ver se eu consigo responder. Professor, completando a pergunta da Tatiana, pode fazer drenagem antes da gordura localizada? Pode, aí não tem problema nenhum. Inclusive, é um benefício, né? Porque aquele líquido que está retido, ele vai ser drenado. E aí, o agente venotrófico, que tem um efeito drenante, como benzopirona, buflomedil, pentoxifilina, que a gente associa na mescla, ele vai remover ou então ajudar na drenagem daquele tecido que não foi eliminado no processo de drenagem. E eu acho perfeito. Nunca tinham feito essa pergunta para mim antes, e eu achei muito interessante e bacana. Dá para fazer, sim, a drenagem linfática antes da aplicação das enzimas.
das enzimas não, né? Da nossa mescla de mesoterapia. Sim, Muniz, sim, a cavitação é uma ótima aliada após as 48, 72 horas, sim. Sobre a rádio manual, acha que pode surtir efeito? A Fabiana está me perguntando aqui. Fabiana, eu estou entendendo aqui que você está perguntando a respeito daquelas radiofrequências que são portáteis, né? Aí, olha, a gente tem que tomar cuidado com a radiofrequência portátil para ver a origem, se tem Anvisa, se não tem, né, qual é a amplitude da efetividade da ação dessa radiofrequência, porque senão você pode arrumar um problema, viu? É, não tenho nada contra os equipamentos portáteis, mas quando a gente faz alguma coisa em casa para nós. Quando a gente coloca um cliente, quando a gente coloca um cliente na nossa frente e a gente vai utilizar um instrumento que ele não está devidamente calibrado, se acontecer alguma coisa de errado, fica complicado. Porque como que você justifica isso, por exemplo, por uma vigilância sanitária ou alguém do tipo, né? É complicado. Então, se for para uso doméstico, para uso em você, ok. Se não for, é melhor você não se arriscar, tá bom? Ai, como eu posso potencializar o meu resultado na hidrolipofasia não aspirativa? Isso é a Jane que está perguntando aqui. Bom, Fabiano, se tem aviso, ok. Então, aí você sabe do que você está fazendo, não tem problema nenhum, viu, Fabiano? É que eu nunca vi uma radiofrequência portátil com Anvisa. Depois você me fala até qual que é a que você tem, tá? Se você tiver Anvisa e calibração, sem problema nenhum. Talvez ela não atinja a potência que uma radiofrequência que não seja portátil tenha, né? Mas dá para quebrar um galho, não é? A Jane está perguntando aqui como que eu posso potencializar o meu resultado da hidrolipoclasia não aspirativa. Olha, eu potencializo o resultado da hidrolipoclasia não aspirativa usando cavitação, ou radiofrequência, depois de 48 horas, ou drenagem linfática ou massagem modeladora, além de cápsulas de uso diário, 2 vezes por dia, contendo ali termogênicos, diuréticos, e dependendo da necessidade do cliente, eu utilizo também substância com característica laxante. A Muniz está me perguntando aqui, criofrequência ou radiofrequência, qual teria um resultado melhor? Olha, os resultados são semelhantes, tá? Mas a criofrequência, talvez, né? Eu acho que você tem que pesar também o custo-benefício, a disponibilidade e tudo mais. A criofrequência pode ser que ela tenha uma resposta mais rápida com relação ao tratamento de flacidez, mas no geral eu acredito que sejam equivalentes. É verdade, eu acredito que seja equivalente. Principalmente porque a criofrequência, a radiofrequência tem a questão do calor e a criofrequência do frio. Então tem muita gente que prefere o calor ao frio. E aí você vai ter que ver a necessidade da sua cliente e ver qual que é melhor para eles. As minhas clientes aqui preferem o calor da radiofrequência ao frio da criofrequência. Carbox e Indadermo no mesmo dia pode? A Carbox e... Bom, eu não faria por conta do efeito acumulativo.
A não ser que se você fosse fazer um carbox localizado e uma mesoterapia intramuscular. Aí eu acho que pode ser. Mas, por exemplo, se eu for tratar uma gordura localizada ou uma estria, fizer um depósito, depois vir com gás e inflar, eu acho que eu não vou ter o efeito localizado que eu desejo. Ok?